Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre relacionamentos na modelagem. Bom, na última aula a gente desenhou esse relacionamento, esse modelo. Eu dei uma organizada nele aqui. E agora a gente vai falar dos relacionamentos, que significa a relação entre entidades do nosso modelo. Tá? A gente já modelou a partir das frases ali do nosso cliente, o que ele precisa. Então começamos a definir o domínio do problema. Você já sabe também o que significa domínio, que é o que a gente riscou aqui como parte do problema que a gente está disposto a solucionar. E eu quero trazer um novo conceito que é a instância. Então, o que é uma instância de algo? É a persistência, insistência em algo. Então, o modelo usuário é o mapa. Então, lembrando lá da primeira aula, né? O mapa e o terreno. Então, quando a gente modela um usuário, é como se fosse o mapa. A instância é quando ele persiste, ou seja, a gente tem um objeto no mundo real que é representado por esse modelo. Então, vamos pensar no nossos usuários aqui. Então, o usuário é o modelo. Quem são exemplos de usuários? Então, o Richard aqui é um usuário e a Blair é outra usuária, certo? Então, eles são instâncias desse mesmo modelo. Receita. Naquele mês, 8 de dezembro, a Blair recebeu da mãe dela uma grana. Então, aquela transação é uma receita. Despesa, no mesmo mês 10 ela teve que gastar com energia elétrica. Então, ela teve uma despesa de tantos reais. Então, a instância é quando a gente tem um exemplo real e no banco de dados isso vai se refletir como um registro daquele modelo, daquela entidade. Tá? Então, instância, geralmente no banco de dados, significa um registro daquela entidade. Tá? Beleza. O relacionamento, certo? Principalmente tem a ver com a cardinalidade aqui. O que é a cardinalidade? A gente tem aqui, por exemplo, duas entidades, usuário e receita. E a gente já colocou uma setinha, porque um usuário pode ter receitas. Né? Tá, beleza. Até aí tá tudo bem. A cardinalidade significa para quantas instâncias de usuário, ou seja, quantos objetos reais ali, nesse caso o Richard e a Blair, instâncias dessa outra entidade receita eu posso ter. Né? Então, no nosso caso, um usuário pode ter várias receitas. Então, o Richard pode ter uma receita da fábrica que ele trabalha e das bets que às vezes ele ganha grana de lá. Tá? Então, ele tem várias fontes de receita, inclusive a gente tem as categorias aqui. Mas então, Richard, eu vou escrever isso aqui. Acho que melhor eu vou desenhar, que daí dá pra gente brincar mais. Então, um usuário pode ter várias receitas. Tá? Então, pode ter uma ou mais receitas. Da mesma forma, despesas. Um usuário pode ter várias despesas. Categorias, eles podem se relacionar. Então, a cardinalidade é isso. Eu tenho várias entidades no domínio do meu problema. Qual o número em que elas se relacionam? Mas, Tainan, você acabou de falar que tem várias instâncias de usuário e agora você está colocando um aqui. Como que isso funciona na prática? Beleza, vamos pegar aqui algumas metáforas que daí vocês vão entender melhor. Tá? Então, aqui, tem 3 graus de cardinalidade. 1 para 1. 1 para 1 significa que estou trazendo aqui a metáfora de uma chave e de uma fechadura. Para uma fechadura, em tese, você pode ter só uma chave que se combina com ela. Tá? Então, isso seria um relacionamento de 1 para 1. Um exemplo desse tipo de relacionamento é se a gente tivesse, por exemplo, usuário. Cara, no usuário eu vou guardar as informações básicas e é isso. Eu não vou guardar, por exemplo, CPF, RG, não quero poluir, entre aspas, essa minha tabela com isso. Pode ser uma opção aí de design. Tá? E para cada usuário eu vou ter uma tabela. Se a gente for ter uma tabela, vou manter assim, mas o nome de tabela seria diferente. Mas detalhes do usuário, por exemplo. Aqui eu vou pôr CPF, onde mora, endereço. Então, para cada usuário, eu vou ter, cada registro de um usuário, eu vou ter um registro na tabela detalhes do usuário. Por quê? Cara, eu só vou ter, se eu tenho o João ou o Richard ali embaixo, eu vou ter os detalhes do Richard. Não vou ter 2 registros nessa tabela com os detalhes do Richard. Só um. Então, sempre esse relacionamento é 1 para 1. Então, lembre-se da chave com a fechadura. Uma fechadura, uma chave. Não é muito comum, tá? Não é muito comum esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque geralmente a gente deleta isso aqui e coloca os detalhes na tabela principal.
né? Tem algumas vantagens em fazer isso algumas vezes, mas na maioria das vezes a gente trabalha mesclando para que não tenhamos muitas tabelas, tá? Então, esse aqui é a cardinalidade 1 para 1. Uma ocorrência de uma entidade relaciona-se com apenas uma ocorrência de outra entidade. Então, aqui, ó, funcionário tem um carro da companhia. Então, 1 para 1, beleza? Temos uma outra metáfora, que é a metáfora do... Então, essa aqui seria o 1 para 1. Essa aqui seria a metáfora de 1 para n. Cara, se eu tenho um balde, aí vai ficar claro. E vamos pensar que o usuário, aqui no nosso modelo, o usuário é o balde. E as receitas são bolinhas que eu posso jogar dentro do balde. Tá? Então, bolinhas verdes aqui, beleza? Cara, quantas bolinhas eu posso jogar por balde? Cara, eu posso jogar... O balde pode estar vazio, pode ter nenhuma aqui. Então pode ser até 0 a n. E o balde pode ter uma bolinha, pode ter várias bolinhas. Beleza, faz sentido. Agora, respondendo a dúvida anterior de você, pô, mas você falou que tem 2 usuários, certo? Beleza, então por que tem esse 1 aqui? Porque, olha, se eu crio outro balde aqui, então eu vou diminuir esse balde, e eu vou criar outro balde, sem as bolinhas. Essa bolinha, ela pode estar nos 2 baldes ao mesmo tempo? Não, ela só pode estar em um balde. Então, ou eu mudo, e nesse caso aqui eu teria que fazer isso. Ou eu mudo essa bolinha de balde, ou eu pego outras bolinhas que estão fora lá do balde e coloco no outro balde. Certo? Então, um balde sempre vai ter N bolinhas. Um usuário sempre vai ter N receitas, ou muitas receitas. Tá? Então, por isso que é uma relação 1 para N. Por quê? Geralmente essa entidade vai ser o balde, ou seja, ela vai ter várias instâncias de uma outra entidade. Então, um pai tem vários filhos, um balde tem várias bolinhas, um time de futebol tem vários jogadores. Então você vê que sempre uma entidade é composta por várias instâncias de outra entidade. Então por isso que é o 1 para n, tá? Então aqui isso confunde às vezes, né? Quer dizer que só posso ter um usuário na base? Não, você pode ter vários. Por que o 1? Porque para cada um usuário eu posso ter várias receitas. E de novo, aqui pode ser 0 no nosso exemplo. Então, pode ser 0 aqui. Preguiça, hein, Tainá? Mas beleza, vocês entenderam. Fechou. Então, espero que tenha ficado claro aqui a metáfora do balde. Tá? Então, 1 para muitos. Um balde, várias bolinhas. Tá? A mesma bolinha pode estar nos 2 baldes? Ou mais de um balde? Não. Então, por isso, vou deixar aqui 1 para n, que é como a gente chama desse relacionamento aqui. Tá bom? Beleza. Essa questão de uma bolinha não poder estar em vários baldes, é o que define o relacionamento a seguir, que é o relacionamento n para n. Esse é mais difícil da gente entender, mas vocês vão compreender agora. Boa, aqui no relacionamento muitos para muitos, eu trouxe a metáfora da teia de aranha. Qual que é a ideia? Pensa que cada conjunção aqui da teia é uma bolinha. Tá? Então, é uma instância de uma entidade. Aqui teríamos dois tipos de entidade A e entidade B. Entidade A representada pelas bolinhas verdes, entidade B representada pelas bolinhas vermelhas. Cada uma dessas é uma instância diferente. Vocês aprenderam já o que é uma instância. Vamos imaginar aqui que as bolinhas vermelhas são colaboradores de uma empresa. Então, empregados. E as bolinhas verdes são projetos daquela empresa. Tá bom? Se a gente entender dessa forma, o relacionamento muitos para muitos significa, diferente aqui do balde, que um trabalhador, um empregado, pode trabalhar em muitos projetos. Mas uma outra instância dessa mesma entidade, ou seja, o outro, também pode trabalhar nesses mesmos projetos. Então, muitos trabalhadores podem trabalhar em múltiplos projetos. Então, eu não tenho essa restrição de que um projeto só pode ter... tem esses 2 trabalhadores aqui, vamos tentar conectar aqui. Putz, o projeto tem esses 2 trabalhadores. Então, significa que o outro projeto não pode ter os mesmos trabalhadores? Não, esse aqui poderia estar nos 2. Então, a metáfora do balde já não é útil mais aqui. Por isso, a gente trouxe a da teia de aranha. Por quê? O amarelinho seria a conexão. Então, esse trabalhador trabalha no projeto A e trabalha no projeto B. E outro trabalhador também trabalha no projeto A e trabalha no projeto B. Eu poderia deletar aqui esse relacionamento. E agora, o projeto A tem um trabalhador e o projeto B continua com 2 trabalhadores. Certo? Isso aqui pode ir ad infinito. Então, a gente não tem uma restrição de quantas instâncias de determinada entidade podem se relacionar
com instâncias de outra determinada entidade, tá bom? Mas o relacionamento sempre aqui é entre projetos e trabalhadores, tá? Então, teria que ser sempre assim, ó, tá? Se eu crio um relacionamento aqui entre trabalhadores, daí eu estou modelando outra coisa, não é isso que se trata a cardinalidade. A cardinalidade é, a gente tem duas entidades, então vamos ver aqui, ó, many to many, muitos para muitos. Muitas ocorrências de uma entidade relacionam-se com muitas ocorrências de outra entidade. Então, o trabalhador trabalha no projeto e o projeto emprega o trabalhador. Beleza? Então, essas são as 3 metáforas aqui para a cardinalidade das tabelas. Quando a gente vai implementar isso aqui, tá? As tabelas, geralmente a gente faz assim, ó. Vou tentar mapear de forma bem breve aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia ter usuário, né? User. E aqui em User Details, por exemplo, a gente teria, além de outras, ID, etc, etc, e a gente teria uma coluna User ID. Ou seja, nessa coluna eu me conecto aqui com a tabela principal, que também teria ID e outras coisas. Tá? Então, é assim que a gente cria esse relacionamento. Então, quer dizer que a tabela de detalhes, no final, ó, ela tem o User ID. Esse user tem um ID, então eles se relacionam. Então, sempre 1 para 1. Tá? Só vou ter um registro aqui. Beleza. Essa segunda, tá, que a gente colocaria aqui balde e bolinhas, a gente teria uma tabela balde. Beleza. E no balde eu vou falar a cor dele, por exemplo, ele é vermelho, etc. E outras, sei lá, tipo, né, vai ser de plástico, etc. E eu vou ter uma tabela de bola. Na tabela bola eu coloco balde ID, certo? Ou seja, uma bola também similar àquela outra, né? A diferença é que aqui, vou colocar aqui. Aqui eu só posso ter uma instância de user details, não mais que uma, porque é 1 para 1. Aqui eu posso ter várias instâncias de bola com o mesmo balde ID. Então eu tenho uma restrição mais frouxa, digamos assim. Mas o relacionamento, né, a estrutura das tabelas é similar. Então a entidade que se relaciona com a entidade que tem 1 de cardinalidade é a que tem o ID. Tá? Ela que aponta esse ID. Então se o ID aqui for 1, a bola tem o ID 18 e o balde ID dela é 1, ou seja, ela está se relacionando com esse balde. Tá? Aqui sempre vai ser igual. ID 1, user ID 1. Então 1, 1, 1. Por quê? Sempre igual. Tá? Não que isso seja uma restrição específica, mas em geral vai funcionar assim. Porque sempre que eu crio um novo user, eu vou ter aqui um user details. Tá bom? Por fim, nesse tipo de relacionamento aqui, aí já é diferente. Então a gente já precisa de uma nova tabela. Então aqui vamos pensar em project ID1, name, e é isso. E eu também vou ter uma tabela aqui de employees, ID 18. Se eu colocasse aqui project ID 1, quer dizer que um empregado só pode se relacionar com um projeto. Não é isso que eu quero que ele possa se relacionar com quantos eles quiserem, certo? Então eu não tenho isso aqui. E agora, o que a gente faz? A gente cria uma nova tabela, que tem vários nomes, o pessoal chama de tabela intermediária, tabela de junção associativa ou de ligação, tá? Que é uma tabela projects underline employees. Então, a leitura não ficou muito boa, ela geralmente repete o nome das duas tabelas que ela está envolvendo e aqui ela não precisa ter um ID que se relaciona e aqui ela vai ter tanto um ponteiro para projeto, então ela vai ter project ID 1, quanto ela vai ter um employee ID 18. Então essa é a tabela, ó, que se relaciona com os dois. Então, na verdade, essa tabela representa essa aresta entre as duas entidades. Ela é a conexão, entendeu? Então aqui se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 conexões, significa que eu teria que ter 5 registros nessa tabela. Né? Se eu tenho 4 bolinhas vermelhas, eu teria que ter 4 projetos. E se eu tenho 3 bolinhas verdes, significa que eu teria que ter 3 empregados. Tá bom? Nessa tabela, é legal a gente colocar algumas informações, ela é útil, né? Para colocar algumas informações que tem a ver com a relação das duas entidades. Então, por exemplo, quando que foi? Created at. Então, quando que esse empregado começou a trabalhar nesse projeto? Né? Qual que é o papel dele nesse projeto? Role, né? Ele é, sei lá, líder. Então, 2025, 10 do 10.
Então ele tem um papel de líder. Então essa é a tabela que representa ali a ligação, a conexão entre duas entidades, duas instâncias, e nela é um lugar útil para a gente guardar várias coisas ali. Então, gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.